Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dinho Martins. Você sabe, aqui você conversa com a gente, você participa e fica sempre bem informado. Uma nova opção de comunicação aqui na cidade de Aracruz e todo o estado do Espírito Santo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, avisa aí, temos uma nova opção de comunicação aqui na cidade para você compartilhar. Meu convidado de hoje, uma autoridade eleita no município de Aracruz, aliás, muito bem eleito, com quase 30 mil votos, algo em torno de quase 60% dos votos da última eleição municipal em Aracruz. Recebo para um bate-papo, para uma conversa, Lúcio Zanol, vice-prefeito de Aracruz. Seja bem-vindo, vice-prefeito, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Dinho, obrigado. Saudar todos os aracruzenses e dizer que estou muito feliz em participar desse canal, parabenizá-lo, porque isso é importante até mesmo para a democracia. Verdade, verdade. Comunicação sempre, sem imprensa livre não há democracia, não há uma democracia. frase, não é verdade? E a gente está aqui para contribuir, por isso mesmo, em virtude dos últimos acontecimentos, dos últimos fatos, a gente entendeu que era hora de ouvir o senhor para dar esclarecimentos, falar com as pessoas, falar com a nossa audiência. E aí, ô Lúcio, eu vou começar lá do começo, como diria o outro. Claro. Vocês foram eleitos numa chapa prometendo mudanças, estilo diferente. Naquela ocasião, todo mundo que está assistindo lembra que o compromisso era de que o vice-prefeito teria uma participação ativa, diferente de outras gestões, o vice-prefeito não seria excluído, não seria decorativo. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu com o vice-prefeito amigo, camarada, legal, de repente que virou um demônio? O que é isso? Pois é, Aldinho, é muito salutar essa sua pergunta. De fato, é o que talvez a maioria do povo aracruzense que é ligado à política faz essa mesma pergunta. Então, é importante dizer, e para poder dizer e responder isso aí, eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho sobre o meu mandato de vereador, que foi o anterior, certo. Até mesmo para dar uma ênfase a essa resposta. O meu mandato de vereador eu fui o segundo mais votado do município na época. Tivemos ali um mandato, no meu ponto de vista e na avaliação de muitas pessoas, um mandato excelente, um mandato onde, de fato, eu representei o povo aracruzense e respeitei o povo aracruzense, em especial aqueles que acreditaram e votaram em mim, a minha comunidade de Jacupemba, enfim. Eu penso que eu fiz um trabalho muito bem feito, juntamente com o vereador. É impossível falar do vereador Lúcio Zanol na época, sem citar outros dois gabinetes que tinham proximidade, né, muito grande, que é o vereador Fábio Neto e o vereador à época Fábio Machado. A gente tinha uma parceria muito grande. Ali a gente formou o gabinete itinerante, a gente visitava, levava a estrutura do nosso gabinete até as comunidades e ali pegava as reivindicações. Então a gente fez um trabalho neste sentido, de fato, de estar próximo da comunidade. E quando chegou a época da eleição para prefeito em 2016, quando começou a se discutir isto, nós tínhamos um grupo. Nós pensávamos de uma forma. E aí apareceu o atual prefeito nos mostrando, e o discurso era muito bonito, né? Isso era, hein? Pois é, o discurso era muito bonito. E assim, a gente acreditou. Né? A gente acreditou. Quase 30 mil pessoas acreditaram, né, sim, o vice-prefeito? Pois é. Acreditamos que pudesse, de fato, dar um retorno muito bom para a sociedade. Aquilo que a gente sempre pensava e sempre imaginava que pudesse, de fato, acontecer. O cara que ajudou a formar o Conspar, o cara das comunidades, aquela coisa toda, e tudo que a gente defendia. Então pensamos, poxa, vai dar certo. Vai dar certo. Acreditamos e fomos. E aí, na última hora, colocaram meu nome como vice-prefeito e para mim foi até uma surpresa, porque eu não briguei por isso. Colocaram meu nome para compor como vice-prefeito e eu que já estava numa pré-campanha de vereador, a reeleição de vereador muito bem encaminhada, mas topei o desafio, sabe, Odinho? Topei o desafio e embarquei nisso aí, a gente foi.
ganhamos a eleição, mas eu quero dizer, no meu ponto de vista, ganhamos perdendo, porque realmente, para mim, tinha que ser melhor. E aí, ô Lúcio, porque, primeiro assim, você enquanto vereador, Aracruz teve uma instabilidade muito grande, né? Teve aqueles problemas com a Câmara, com o Legislativo, depois na legislação que vocês participaram como vereador, houve essa apaziguação, esse equilíbrio das forças novamente, e porém, esse discurso, essa venda de terreno na lua, como a gente chama, não se consolidou. O que houve para que você, de fato, pulasse do barco? Já que você participou da campanha, você ajudou, você vendeu o sonho para o aracruzense, e de repente você falou, não tá certo. O que houve? Pois é, então assim, nem de tudo foi ruim, se a gente imaginar num contexto. E eu quero dizer o tempo que eu participei da gestão. Eu participei da gestão e nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estive junto e arregacei as mangas e fui ajudando mesmo a gestão, a gente realizou algumas coisas. Claro. Eu posso dizer ali por Jacupemba, nós terminamos ali a obra da Nova Colatina, a gente terminou ali a escola Maria Inês Ela Valentina, a gente no início do mandato pegamos umas crianças estudando num galpão improvisado, na Barra do Riacho, e a escola que tinha iniciado no mandato anterior ainda faltava terminar. Conseguimos concluir, e as crianças depois passaram, né, mudaram para essa escola nova. Tem a escola de Itaputera, que está construindo. Ali a gente teve um diálogo muito grande com os pais na época que não queriam que os filhos saíssem dali, queriam que reformassem com eles ali estudando, mas não tinha, era impossível. A gente teve um diálogo muito grande e eu participei desses diálogos com os pais, o diálogo às vezes um pouco inflamado, mas as pessoas entenderam a necessidade e lá está a obra sendo feita. A escola, a Pró-Infância aqui atrás do Corpo de Bombeiros, o CEMEI Bela Vista, que também está lá, mas tudo que começou no mandato anterior, né? Começou no mandato anterior, com exceção do Itaputera. Pois essas são obras, para ilustrar aqui para quem está assistindo, são obras já programadas e planejadas da gestão anterior. Vocês, ao assumir, vocês continuaram e executaram. É importante dizer isso, Todinho, é importante dizer isso. A maioria delas estava com recurso depositado do mandato anterior, que era só dar continuidade. Então já tinha o empenho financeiro desta obra. Então é importante dizer isso, claro. Bem lembrado. Então realizamos, eu ajudei a construir. Mas, porém, o que levou a esse rompimento de fato, Odinho, foi exatamente a questão do contrato do lixo. Ali começou os arranhões. Os arranhões começaram exatamente ali. Porque, no meu ponto de vista, não justificava trocar uma empresa que tinha um valor global ali de 1.600.000, que era o que a Corpus fazia antigamente, e aí trocou por uma outra, que está aí hoje, dando um aumento de 50% no valor do contrato. Saiu de 1.600, foi para 2.400. E assim, eu acho que todos os aracruzenses concordam comigo, que o serviço, no meu ponto de vista, piorou. Na melhor das hipóteses, ficou do mesmo jeito. Isso assim, na melhor das hipóteses. Essa questão do contrato do lixo, o Lúcio, ela realmente tira o sono do aracruzense. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas enfim, aí a partir daí você entendeu que tinha caroço no angu. Exato. E ali o que acontece? Nessa troca de contrato, não é só a troca em si. É importante lembrar, Odinho, se me permite, que antes de acontecer essa troca, eu participei de 2 reuniões, mas parece que foram 3 reuniões com empresas que vieram tentar convencer o prefeito de que poderia dar uma outra opção de tratamento do lixo, que seria uma indústria, uma usina de reciclagem de lixo. Inclusive, Odinho, veio um grupo chinês, vieram com intérpretes e tudo, e esse grupo chinês, eu participei, alguns vereadores participaram dessa reunião também, eles nos mostraram como que é feito o tratamento, a reciclagem do lixo na China, uma tecnologia fantástica, de ponta mesmo. Ali o lixo todo que a gente produz, ele é transformado em gás, que poderia ser usado nas escolas, ele é transformado em energia elétrica, que poderia usar
para iluminar os prédios públicos. Ele é transformado, aquele lixo úmido é transformado em material orgânico que pode ser usado nas lavouras. O lixo sólido, o lixo de entulho e tudo mais é transformado num material para poder recuperar estradas vicinais, onde os produtores poderiam até aproveitar para usar da porteira para dentro, onde o município de fato não tem a responsabilidade, né? Os produtores poderiam. Então, quer dizer, seria assim uma maravilha, porque seriam 2 pontos, Odinho, se me permite falar, 2 pontos. Primeiro, economia, porque você sairia de 1.600 e ao invés de ir para 2.400, talvez até baixaria de 1.600 talvez para 1 milhão. E depois o ponto principal, você deixaria de poluir o meio ambiente. Sustentabilidade. Exatamente, sustentabilidade, usina verde. Então você deixaria de poluir o meio ambiente. Você deixaria de depositar. Hoje nós pagamos, Odinho, é importante que o aracruzense saiba disso. Hoje nós pagamos, o município de Aracruz paga por mês algo em torno de R$500 milhão por tonelada para poder ajudar a poluir o meio ambiente que é nosso. Sabe? Então, paga por tonelada para jogar no aterro sanitário. Hoje, Aracruz paga algo em torno de R$500 milhão por mês. Que é um negócio assim, fora de qualquer propósito no mundo moderno, né? Eu não podia concordar com isso. E aí, acho que não só você, muita gente desembarcou do governo nesse momento. Porque os indícios da CPI do lixo foram indícios claros. Aliás, eu não sei o que o Ministério Público está fazendo, como está fazendo, se está fazendo alguma coisa, mas enfim, os indícios que a CPI do lixo apontou foram indícios claros, claro. Tanto é que o senhor e alguns outros vereadores desembarcaram naquele momento do governo. A partir daí, cada um para si, Deus para todos, como é que está essa construção diária como vice-prefeito? Porque foram eleitos, tem que concluir o mandato. Sim, pois é. O que acontece? Eu tive uma surpresa muito desagradável um dia que eu estava no meu gabinete e eu tinha que fazer uma visita a uma comunidade aqui para o lado de Santa Rosa, Grapuama, se eu não me engano, e onde eu pedi um motorista da prefeitura efetivo para poder abastecer. Era um Gol do município que atendia ao meu gabinete e eu iria fazer uma visita a essa comunidade, que a comunidade me ligou pedindo para poder conversar um pouco, falar algumas dificuldades que eles tinham lá. E eu pedi o motorista para abastecer o carro. E eu percebi que o motorista estava demorando um pouco. Aí depois, quando ele chegou, ele me disse o seguinte: Lúcio, eu demorei porque o cartão de abastecimento do seu carro, ele está cancelado. Eu falei, mas cancelado? Como assim? Não, está cancelado. Eu tive que, rapaz, assinei nota, foi um custo lá para poder convencer o dono do posto. Aí procurei saber na Secretaria de Governo o que aconteceu. E só me disseram o seguinte: olha, espero que você vai receber um documento no seu gabinete. Eu recebi. Esse documento está guardado comigo. Sério? Documento dizendo o seguinte, que estaria tirando o carro, que atende o gabinete do vice-prefeito, por contenção de despesas. Me ajuda aí, né? Aí tirou o carro de mim e deu para uma outra pessoa. Ou seja, já estava errado em tirar, porque eu estava trabalhando com o carro. Mas tirou porque o prefeito acho que colocou na cabeça dele, sei lá, que eu tinha alguma coisa a ver com a CPI do lixo. CPI é questão de legislativo, vereadores. Eu não posso me envolver com isso, entendeu? E eu estava vice-prefeito. Estou vice-prefeito, né? E aí depois ele mandou a secretária embora. Por último, eu fui num evento do governo do estado, eu quero dizer isso, eu fui num evento do governo do estado, e isto era na época ainda do Paulo Hartung, e era numa sexta-feira, fiquei o dia todo fora, que o evento foi em Nova Venécia. Só fazer uma rápida intervenção, claro, aqui para o nosso internauta, para a pessoa que está assistindo o vídeo, porque o papel do vice-prefeito é basicamente esse: representar o município em agendas, em reuniões, fazer interlocução. O vice-prefeito, ele é uma figura que ele é mais, funciona como se fosse um cerimonial ali, é o cara que faz o meio de campo entre a sociedade e o prefeito, representando e etc, etc. É isso. E só pegando uma carona nessa fala sua, também substituiu o prefeito em situações como, por exemplo, férias. Sim. Aí do qual ele ainda não tirou. Oh, meu Deus do céu, não posso falar não. Aí, Odinho, eu estive lá representando o município de Aracruz neste evento e cheguei tarde, rodei por lá, parei em Jacupemba, lá em casa, e na segunda-feira cedo
tinha algumas coisas para resolver na minha comunidade, e à tarde eu vim para a prefeitura. Com o meu carro, até então já estava trabalhando sozinho, sem secretária, com o meu carro, meu combustível, tudo, normal. Certo. Mas estava trabalhando ainda. Quando eu chego no meu gabinete à tarde, é até meio cômico. Eu chego, percebo que a plaquinha que tinha assim, gabinete do vice-prefeito, que era lá num puxadinho, mas não estava. Olhei no chão, talvez caiu, né? Olhei no chão, não vi. Peguei a chave que meti na maçaneta, a porta aberta. E tinha umas pessoas lá, 3 pessoas lá dentro. Aí a pessoa que estava lá dentro, ela falou bem assim: ó, Lúcio, pelo amor de Deus, eu estou aqui, mas olha, o prefeito que mandou vir aqui, ficar aqui, disse que você não ia usar mais essa sala e tal, e me botou eu aqui. Aí eu falei, não se preocupa, não tem problema, faz o seguinte, deixa que eu vou conversar. E os meus documentos, os memorandos, os relatórios, enfim, tudo, meus documentos, alguma coisa pessoal minha que estava na minha gaveta, na minha mesa, tudo estava dentro de caixa, Aldinho, estava dentro de caixas. Você literalmente foi despejado como vice-prefeito. Exato, dentro de umas caixas, 2 caixas, no chão, no canto. Aí eu só pedi para o rapaz que estava lá, disse, você pode guardar no porta-malas do carro para mim, por favor? Entreguei a chave, o cara foi lá, guardou. Aí peguei e fui lá conversar com o prefeito. Me deu um chá de cadeira lá de quase 1 hora, mas eu esperei, não podia sair dali sem conversar. Claro. E a nossa conversa não foi muito amistosa, e onde ele, no final da conversa, ele falou assim, olha, deixa que eu toco esse município sozinho aqui, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, enfim, deixa que eu me viro sozinho mas peraí, aqui. Então mudou, aquele discurso Sim. do vice-amigo, do vice-participativo, do vice não decorativo, não, mudou. De uma hora para outra, pronto. Absolutamente, mudou. E aí ele deixa a chave da sua sala lá com a minha secretária. Não vou deixar com a sua secretária. Não é você que está pedindo a chave da minha sala? Eu vou deixar com você. Entreguei a chave na mão dele. E aí resultado, de lá para cá, eu não tenho mais sala. Eu atendo as pessoas, quando alguém liga e quer falar com o vice-prefeito, eu não tenho um local para receber. Você virou um vice-prefeito itinerante hoje. Vamos dizer assim. Então, hoje, quando eu vou atender alguma pessoa, eu atendo como? Eu marco em uma padaria, eu vou até a pessoa vem até mim. E, às vezes, já aconteceu de eu mandar 3 memorandos, uma dificuldade que eu tive na Secretaria de Saúde, outra na Secretaria de Educação e outra na Secretaria de Obras. 3 dificuldades que a comunidade tinha e que eu fiz um memorando e encaminhei para essas secretarias e eu não tive retorno até hoje, porque há quem diga que o prefeito disse o seguinte, olha, não atendam o vice-prefeito em nada. Isso é no mínimo... grosseiro. Aí você agora, como vice-prefeito itinerante, você se vê excluído, acho que a palavra é essa, excluído. Porém, você tem as suas atribuições do cargo, como você falou, o prefeito não tira férias porque tem medo de você assumir a prefeitura. O que é isso? É um negócio assim, até o prefeito, vem aqui falar com a gente também, né? Não fica aí também se omitindo de fazer a contradita, porque o nosso canal aqui está aqui para ouvir. Acho que é legítimo. Claro, claro. Mas, Lúcio... talvez ele tenha uma boa justificativa para isso. Fica com a palavra o senhor prefeito Jones Cavalieri. Mas, porém, há um questionamento na sociedade. Um questionamento. Você disse aí que foi por 1 ano e meio, mais ou menos, que durou o casamento, a partir daí a coisa desandou. Eu pergunto a você, por que tanto tempo para dizer que é o clamor, né? As pessoas têm falado muito isso, mas por que o Lúcio só vai desabafar ou só vai falar isso agora? Há quem diga que é época de eleição. Isso! Né? Há quem diga isso. Eu até coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito, mas eu estou pensando se realmente eu vou manter ou não. Talvez não é nem salutar manter o meu nome. Eu penso em algo maior para Aracruz. Eu penso em união, eu penso que Aracruz pode pensar grande em unir algumas pessoas que ainda estão um pouco afastadas, mas que precisam se aproximar em prol de Aracruz neste momento.
Muito bem. Quando você fala em relação a essa questão do porquê só dizer agora, que eu acho que eu vou insistir nessa pergunta, claro. Porque as pessoas, elas sempre questionam muito. As pessoas falam assim, poxa, mas o cara ficou lá, o cara participou, foi conivente, enfim, vários adjetivos. E aí você publicou um vídeo, sim, recentemente, onde você jogou no ventilador. Pronto. Eu queria saber o que levou você, era a questão da saúde, claro, a temática do vídeo ali naquela questão, mas o que te levou, você disse lá no vídeo que tinha tentado falar com o prefeito, orientar a respeito, especificamente do caso de uma peça da engrenagem que a gente faz ideia e na reportagem lá no jornal a gente mencionou. Claro. Como é que é isso, hein, Lúcio? São 30 decretos que o prefeito já publicou até agora sobre essa questão da pandemia. Esse último foi o de número 30. E parece que nada está funcionando. Então daí a minha insatisfação em relação a este vídeo que foi gravado neste sentido. É até mesmo em socorro aos comerciantes, que eu também sou comerciante, tá, Aldinho? E no meu ponto de vista está pagando um preço muito alto. Está pagando um preço muito alto porque a culpa não é dos comerciantes. Eu acho que deve ser feita uma política diferente nesse tratamento com essa pandemia aqui no município de Aracruz. Basta olhar os exemplos de alguns lugares que estão dando certo, né? Até citei de estar abordando as pessoas no meio da rua, até citei que pode ser feito um trabalho de conscientização, porque a própria população também tem uma parcela a contribuir com isso aí. Basta ficar em casa quando pode, principalmente as pessoas do grupo de risco, né, ficar em casa. As pessoas precisam trabalhar, vão com a máscara, evitem aglomeração. Se precisar sair de casa, está em casa, mas precisa sair, só em extrema necessidade, usando a máscara. Os comerciantes têm feito a parte deles também. Os comerciantes têm colocado álcool gel, os comerciantes têm limitado o número de pessoas no interior dos seus estabelecimentos. Enfim, tem todo um trabalho sendo feito por um lado, mas não reconhecido por outro. Essa foi a razão de gravar o meu vídeo, porque eu não concordo, eu acho que está na contramão. Porque tem que cuidar da saúde do povo, mas tem que cuidar da saúde financeira do município também. Uma coisa complementa a outra, exatamente, né? Há que se dizer que o comércio de Aracruz é um comércio forte. Só que agora é um comércio que está sangrando. Bem fragilizado. Bem fragilizado. Agora, em relação ao meu posicionamento agora, por que eu demorei tanto em falar, eu tenho conversado com muita gente, eu demorei tanto em gravar, né, mas eu tenho conversado com muita gente e com todas as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho explicado para as pessoas, principalmente as lideranças, eu tenho explicado. Só que isso para atingir na totalidade de um município de 100 mil habitantes, somente através de um canal igual o seu, né, um canal de credibilidade, onde você dá a oportunidade das pessoas se expressarem, e outros canais que existem por aí. Claro. Então, é hora de usar as mídias sociais exatamente para isso, para tentar explicar. E eu vejo esse como um momento salutar, porque é um momento onde as pessoas estão falando. E assim, eu fico triste quando algumas pessoas questionam e falam, o vice-prefeito conivente, não sei o quê, enfim, omisso, não sei de que forma que eles pensam. Eu só sei dizer uma coisa, Aldinho, e para as pessoas que às vezes ficam falando coisas, né, do vice-prefeito, se participou, se não participou, eu quero dizer o seguinte, espero que não, mas se der Polícia Federal no município de Aracruz, na minha porta não vão bater, porque eu não participei de coisa errada. Não é a minha índole. Os números, as apurações que estão sendo feitas aí, principalmente as mais recentes, elas são assim bem estranhas, né? São indícios muito fortes. A gente não sabe como é que isso vai terminar, não cabe a gente, cabe ao Poder Judiciário, Ministério Público, exatamente, os órgãos competentes, mas são números assim assustadores, graves denúncias. E assim, se me permite, Odinho, eu preciso dizer isto porque eu sou muito agredido nas redes sociais. Então eu preciso abrir o meu coração. Aliás, e dizer para essas pessoas que o futuro dirá. Claro. Nada como um dia após o outro, né? Isso. Ô Lúcio, é uma pergunta retórica. Diante de tudo que você está falando, a gente sabe a resposta, mas eu preciso perguntar. Se fosse hoje, toparia o desafio de novo de entrar naquela chapa lá do 77?
Agora é Jones? Não me faça responder essa pergunta de forma alguma, Dinho, de forma alguma. Conhecendo da forma como eu conheço hoje, eu acho que não cola mais aquele discurso do bom moço. Vamos falar do futuro aqui, mas antes de falar do futuro, eu me recordei aqui de uma pergunta importante que eu preciso falar. A saúde, esses problemas que têm acontecido na saúde aí, como é que você está avaliando? Qual o seu sentimento nesse respeito, principalmente as graves denúncias dos últimos dias? É triste ver o município de Aracruz, um município onde não é tão grande assim, não é pequeno, mas não é tão grande assim. 100 mil habitantes, dá para poder fazer uma política voltada para a saúde, 100 e poucos mil habitantes, dá para fazer uma política voltada para a saúde de qualidade. Até porque Aracruz é rico, né? É um município rico, venhamos e convenhamos. Sim, exatamente. Só que está se investindo muito pouco, penso eu que está se investindo muito pouco exatamente naquilo que gera a dificuldade de saúde das pessoas. A infraestrutura no tratamento de esgoto, essas coisas aí. Se investir saúde básica, né? Exatamente, está se investindo pouco nisso aí. Porque há um estudo, né, e é importante que se diga isso, todos acredito que sabem, mas é importante dizer novamente, há um estudo que mostra que R$1 investido em tratamento de esgoto sanitário, você economiza R$4 na saúde, porque as pessoas vão adoecer menos. Então, é preciso fazer um trabalho, falando em saúde, você tem que pegar de um modo geral, tem que pegar desde aqui para cá. Mas em relação à saúde, em relação à gestão atual da saúde, talvez seja isso que você quis perguntar? Sim, especificamente. Pois é. Eu tenho conversado com bastante secretários. Até porque, vice-prefeito, se eu fosse falar, eu ia ter que falar de valão. Eu falo de um monte de coisa que foi prometido na campanha lá atrás, que acabou em nada, né? Exato. Então vamos ficar só nessa questão da gestão atual mesmo. Tá, isso. Eu tenho conversado com alguns secretários e eles têm me dito o seguinte: puxa vida, tiraram aqui da minha secretaria mais alguns milhões. Puxa vida, tiraram aqui da minha secretaria mais não sei quantos e estão colocando tudo na saúde. Então, assim, é fácil você fazer saúde com dinheiro. Com dinheiro você consegue fazer, você consegue inventar muita coisa. Mas eu acho que ainda, mesmo com dinheiro de outras secretarias migrando para a Secretaria de Saúde, mesmo com dinheiro, ainda está sendo mal gerido, mal administrado. Até porque os resultados não estão aparecendo, né? Os números estão mostrando o contrário. Exatamente, os números estão mostrando o contrário. Então, assim, alguma coisa avançou, pode ter avançado. Se você olhar, foi feito aqui o centro de hemodiálise. Sim, foi feito, mas com verba federal de um deputado. Mas foi feito, claro, mas com verba federal de emenda parlamentar de um deputado federal que mandou. Então, a gente vê outras coisas sendo feitas, mas você quer saber de onde? É fácil você ter 5 e você administrar esses 5, somado mais 5 de outras secretarias que veio. Aí você administra. Agora administra só os 5. Faz fazer valer só com 5. Aí você tem que reinventar. Eu acho que o que está faltando no município de Aracruz é exatamente isso. Esse reinventar. Você investir principalmente na qualificação das pessoas que fazem saúde primária, que é de fato a obrigação do município, né? Mas quando eu falo isso, eu quero dizer lá no agente de saúde, sim, que faz o raio-x. O agente de saúde é o raio-x da comunidade. Ele consegue, cada um na sua área, trazer a realidade de quantas grávidas, de quantos recém-nascidos, de quantos hipertensos, de quantas pessoas acamadas, de quantas pessoas com pneumonia, enfim. Consegue dar um raio-x. É o retrato fiel, né? É o retrato fiel. E se investir exatamente nisso aí, você consegue tratar das pessoas, penso eu, que com um custo menor. Imaginamos que sim. Porque lá no seu vídeo você falou, né, até atendendo o clamor popular, há indícios nas redes sociais de manifestações, inclusive, contra o prefeito, muito em virtude das decisões tomadas em relação à Secretaria de Saúde. Isso tem virado um problema para Aracruz. Tem virado um problema e esse problema vai ser ainda maior no futuro. Pode acreditar no que eu estou falando. Muito bem, muito bem. Agora sim, a gente vai esquecer um pouco dessa coisa toda. E aí as pessoas às vezes vão falar, mas vamos falar de política? Ô, meu chapa, é ano eleitoral, nós temos que fazer escolhas novas daqui a pouco para tudo começar, para o ciclo começar novamente. Então, se a gente se omitir de falar, como é que você vai formar a sua opinião,
Entendeu aí, ô rapazinho ou mocinha que acha que o mundo começou ontem? O mundo não começou ontem. A gente precisa falar para você tomar a sua decisão, aquela que você achar conveniente, mas é sempre bom tomar sua decisão pautada em informações. E é isso que o nosso canal aqui se propõe, levar informação para você formar a sua opinião, beleza? Pois bem, falando de futuro, estamos num ano eleitoral. Você tem experiência no parlamento, no poder legislativo e agora também no poder executivo. Qual a avaliação que você está fazendo desse cenário, já que ele está tão diferente em virtude da pandemia, tem havido alguns movimentos, porém movimentos mais, digamos, silenciosos, alguns nem tanto, mas enfim. Como é que você está avaliando, Lúcio? Os nomes, você acha que nós temos aí tudo para ter uma boa eleição em Aracruz, considerando todo esse cenário que a gente está vivendo? Odinho, muita boa pergunta, porque Aracruz é um município que ele cresceu muito. Aracruz é um município que ele tem que pensar grande. Ele tem que parar de pensar pequeno. Aracruz hoje tem multinacionais aqui. Aracruz hoje é um município onde o povo é trabalhador, é ordeiro, onde o povo é bem politizado, é importante dizer isso também, bem politizado. Eu acho que as pessoas do bem, aquelas que querem o melhor para Aracruz, elas têm que se unir, elas têm que mostrar a verdade, não deixar de falar a verdade do que tem prejudicado o município, tem que tomar coragem em falar exatamente a verdade. E assim, Odinho, eu quero até trazer para esse diálogo dos pré-candidatos a prefeito aqui, que precisam se unir, eu quero trazer para dentro desse diálogo também o nome de uma pessoa importante no município de Aracruz, que não pode ficar fora desse processo político no meu pensamento, na minha avaliação, que é o nome do nosso deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso. Ele não pode ficar de fora. Eu penso que ele precisa se envolver. Ele já disse que não vai ser candidato a prefeito, que não quer, que ele vai cuidar da vida dele lá como deputado, mas ele formou uma chapa muito boa de pré-candidatos a vereadores, alguns hoje com mandato, outros que já foram e outros que pretendem ser, mas também que têm expressão de voto. Tem um grupo muito bom de pré-candidatos ali. Nós temos uns bons nomes no cenário político hoje que estão colocando o nome pela primeira vez na política. Não precisa citar nomes, mas tem bons nomes aqui. E com partidos muito bons também, claro, né, claro. Com partidos políticos que somam valores na esfera estadual e também na esfera federal. Isso é importante pensar desta forma, porque o nosso município vai precisar desses atores depois desse ciclo político. Mas eu penso que Aracruz tem que pensar grande. Quando eu falo isso, Aracruz tem que pensar da seguinte forma, no meu pensamento, na minha avaliação: é hora de termos aqui um deputado federal. Por quê? Estamos discutindo agora 2020, mas nós já temos que pensar em 2022. Até porque as eleições de agora, na verdade, elas são, digamos que o ensaio da de 22, né? Exato. As consequências das escolhas feitas agora, elas vão se refletir bem ali na frente. Pois é, eu não sou do grupo político do Eric, mas eu quero dizer o seguinte: é uma pessoa boa e importante no município de Aracruz. Eu estive vereador com ele durante 2 anos, no mandato em que ele era presidente da Câmara de Vereadores, e eu estava vereador, estávamos juntos vereadores. E ali eu já enxergava que a Câmara de Vereadores de Aracruz era pequena para o Eric, porque ele tinha tem uma desenvoltura muito grande, e agora cresceu ainda mais, porque afinal de contas, 2 mandatos de deputado, presidindo a Assembleia, isso trouxe para ele um crescimento político ainda maior. Então, quando eu digo que ele precisa estar dentro desse cenário político, se não diretamente, mas de alguma forma ajudando a construir isso aqui, porque eu penso que um novo grupo deve se formar em Aracruz. E quando eu falo novo grupo, eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando de um novo grupo formado por pessoas que querem o melhor para Aracruz. Não importa se vai estar o Lúcio inserido ou alguns outros nomes, não importa quem serão esses nomes. Estamos falando de projeto, não de nomes. Exatamente, estamos falando de um projeto. E este projeto tem que sair, tem que trazer para uma mesa redonda pessoas no potencial do deputado. Você sabe que dentro dessa linha aí, é claro que o deputado Eric hoje é um expoente da política capixaba, isso ninguém pode contestar,
Mas deixando esse termo ou esse tema um pouco mais amplo, eu diria para você que nós, enquanto aracruzenses, as pessoas de Aracruz precisam agir e entender que se nós não nos colaborarmos, se nós não nos cooperarmos, a gente vai ficar cidadezinha pequena. Acho que nessa legislatura, com todo respeito, Aracruz perdeu muito, com todo respeito a Vossa Excelência, perdeu muito nessa articulação externa, seja com senador, seja com deputados. A nossa relação com os grandes nomes da política, ela ficou bem tímida nessa gestão. Quantas vezes o governador do estado esteve aqui em Aracruz nesse mandato de vocês? Que o senhor se lembra? Bom, o governador atual. O governador do estado, ele esteve aqui no município de Aracruz, sim, tem tentado ajudar de alguma forma, mas quando eu falo assim, eu digo que nós precisamos olhar para Aracruz e pensar o seguinte: Aracruz é grande e nós temos que pensar grande politicamente falando. Porque Aracruz sempre ajudou a eleger deputados federais de fora. Mas nós nunca tivemos a possibilidade de ter o nosso deputado federal. E quando eu falo de um nome que deve surgir aqui no município de Aracruz, para poder ser um candidato a deputado federal que Aracruz merece, é por isso que eu trago para dentro dessa conversa nomes que de repente se credenciaram muito bem. Não, é exatamente nesse contexto, porque quando a gente fala de cidade grande, e aí eu fiz o paralelo aqui de comparar com autoridades, nesse caso mencionei o governador, exatamente por isso. Eu, como comunicador, como alguém que trabalha com comunicação, senti falta nessa gestão, estou sentindo falta nessa gestão, de trânsito de autoridades maiores. Foram poucas as vezes que eu pude ir em algum evento aqui que teve a presença de um deputado federal X, um senador Y, ou até mesmo o próprio governador, como eu mencionei. Acho que a gente ficou muito tímido. Isso, para mim, demonstra falta de prestígio político no cenário nacional, com as grandes lideranças. E aí, já que você mencionou o nome do deputado Eric, acho que é bem diferente nesse contexto que você está colocando aí. Claro que a gente está falando aqui de uma expectativa de algo para o futuro, sim, mas eu estou falando, trazendo um paralelo para os dias de hoje. A gente precisa, no poder executivo, na prefeitura, alguém que seja bem articulado, que não seja refém só de um grupinho, tem um deputado que me defende. Pô, nós temos 10 no Espírito Santo. Nós temos 3 senadores. E aí falta exatamente, Eudinho, de perspicaz e sensatez do próprio chefe do executivo. Porque o que você está falando é muito sério. Porque quando você coloca um determinado secretário em alguma determinada pasta e esse secretário é de um determinado partido, libere esse secretário para conversar com os deputados dele também. Por que tem que ser só você e com aquele que você defende? Uma bolha, né? Uma bolhazinha. Exato, não existe isso. Quando você abre o leque, automaticamente quem ganha é o povo. Você não tem que centralizar tudo. Não, porque eu vou a Brasília, porque eu vou não sei onde, porque eu vou... Não, não é você, é vamos. Um grande líder, ele não é assim, vai, faça isso, vai... Não, vamos. Eu acho que é isso que está faltando. Delegar um pouco mais, né? Exato. Não sei se dá mais tempo nessa gestão também, né, vice-prefeito? Agora, outro dia eu escrevi uma matéria do final melancólico aí da gestão, que vai se capengando aí, né, com essas denúncias, com esses problemas. Acho que há coisas positivas? Claro que há, sempre há. Até porque a máquina ela funciona meio que no automático, né? Temos servidores eficientes, servidores efetivos que estão lá dando o seu sangue, trabalhando. Então tem algumas coisas que elas vão acontecendo meio que naturalmente, né? Mesmo se não tivesse ninguém lá, ainda assim essas coisas aconteceriam. A gente, claro, reconhece o esforço, mas não adianta ter só o esforço, precisa ter um pouco mais de alguns outros elementos. E aí o prestígio político, a capacidade técnica, etc, 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 são elementos que vão ajudar qualquer empresa, qualquer gestão. E eu sempre digo, a prefeitura é uma empresa pública, mas é uma empresa. Exatamente. Tá certo então. Meu amigo,
Gostaria de conversar, mas é porque o tempo aqui no programa, senão a gente vai ficar aqui 2 horas falando, né? Se você confirmar sua pré-candidatura, você volta aqui como pré-candidato para a gente falar um pouco mais de outros temas. Quero agradecer a sua gentileza em falar com a gente aqui no canal, em se dispor, você em nenhum momento colocou. É bom que você diga isso para você que está acompanhando, porque não é fácil vir aqui responder as perguntas que eu fiz ao Lúcio. E as pessoas falam que eu tenho fama, às vezes, de ser muito ácido nas perguntas, mas é que é preciso. E eu espero que você compreenda que é o papel aqui, não tem nada pessoal, é só o papel perguntar, porque é o que a gente lê nas redes sociais, é o que a gente vê as pessoas questionando, e eu quero te agradecer de verdade por ter aceitado o nosso convite. Claro, eu que agradeço. Considerações finais? Por favor. Tá, então eu quero dizer assim, diretamente a você, aracruzense, independente da sua faixa etária de idade, você que talvez já vislumbrou e presenciou várias ações na política de Aracruz, e você talvez que pegou o seu título e vai dar o voto pela primeira vez esse ano. Independente de quem quer que seja, independente do que você ouve, faça uma análise crítica, mas uma crítica visando sempre o lado bom da política de Aracruz. Pense que Aracruz é a terra onde você vive, pense que Aracruz é a terra onde a sua família está vivendo, está trabalhando, está prosperando. Pense que você precisa do melhor para esta terra. E o melhor para esta terra está na sua consciência. Analise, faça uma análise muito boa, uma crítica muito boa desse cenário político que está se desenhando ainda, não tem nada definido, que está se desenhando ainda no cenário em Aracruz. E lá na frente você, diante desta análise, você de fato tenha consciência na decisão que você for tomar. Eu espero que seja melhor e que todos possamos ganhar, que Aracruz possa ganhar, que Aracruz possa ser feliz. É o que eu peço. Muito bem. Tá aí, você que acompanhou essa entrevista, compartilha com os amigos, fale com o pessoal da nossa entrevista, com o vice-prefeito de Aracruz, o Lúcio Zanual, hoje gentilmente atendendo a gente aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, ajude a gente a levar essa mensagem cada vez mais longe. Grande abraço, gente. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal, o Dinho Martins.